Ao longo dos mais de 100 anos, o fenômeno Fátima é reportado pelos meios de comunicação, a começar pelo próprio santuário com seu jornal A Voz da Fátima, que neste 13 de outubro completa 100 anos, além de outras plataformas. Há sempre uma preocupação subjacente ao santuário de levar não só o movimento daquilo que se passa em Fátima, mas também conhecer quais são as grandes expressões de Fátima no mundo e também relatá-las, dando a conhecê-las aos peregrinos de Fátima, e por isso o investimento na comunicação foi sempre muito claro do ponto de vista dos sucessivos reitorados e das direções do santuário de Fátima, com os meios naturalmente de cada época, a preocupação de olhar o mundo, procurando sempre que os leitores da Voz da Fátima estejam informados sobre o contexto que os rodeia, percebendo que tudo isto resulta de um diálogo e que os média são necessários para amplificar a Voz da Fátima, que é uma espécie de círculo virtuoso, que é, por um lado, Fátima dizer-se através de meios próprios, mas, por outro lado, acolher os meios de comunicação social como forma de ampliação da difusão da mensagem. A vida do santuário é uma constante nas páginas dos diversos impressos e sites e nas emissoras de TV e rádio. Cada peregrinação internacional aniversária, por exemplo, tem a sua especificidade e marca uma preparação por parte do gabinete de comunicação do santuário. Cada peregrinação é um desafio e o nosso desafio principal que nós nos comprometemos é acolher sempre cada vez e melhor os jornalistas, acolhendo os seus pedidos, procurando ir ao encontro daquilo que nos pedem em cada circunstância e em cada momento, naturalmente de acordo com as suas necessidades e de acordo com o seu enfoque. Temos aqui órgãos de comunicação social de inspiração cristã, como a Canção Nova, que é a nossa parceira durante todo o ano, mas também temos órgãos de comunicação social que só nos visitam nestes momentos-chave. E temos as grandes agências internacionais, o que é um privilégio para Fátima, também através delas fazer chegar a sua mensagem mais longe. Sem dúvida, a mensagem de Fátima tornou-se elemento integrante da história e cultura da sociedade portuguesa, desde o início do século XX. Contudo, há ainda alguns desafios sobre como comunicar este fenômeno. A comunicação social em Portugal ainda tem uma visão, em certa medida, marcada por um certo preconceito em relação a Fátima, o que se explica pela história de Fátima e por aquilo que foi a história de Portugal no século XX. Mas tem-se reparado que, aos poucos, o próprio fenómeno religioso sediado em Fátima se vai impondo, entre aspas, na atualidade jornalística, porque ele representa em si também um fenómeno sociológico transversal. A própria existência de uma sala de imprensa com estas condições de trabalho e de relacionamento com a comunicação social revela também que o fenómeno de Fátima e a instituição que acaba por gerir e administrar o próprio fenómeno enquanto fenómeno sociológico e comunicacional tem a noção do que representa Fátima para o país e para o mundo. Fátima é o altar do mundo e desperta grande interesse midiático. Apesar das multidões e grandes celebrações, a profecia simples e profunda também chega às pessoas a partir dos média. Acreditamos, não é, que Fátima tem uma mensagem especial para a humanidade e, portanto, neste contexto de uma mensagem especial para a humanidade, simples, mas de uma profundidade imensa, de uma profecia que ainda hoje nos interpela e nos inquieta e nos desinstala, digamos assim, é de facto um centro de atenção permanente dos média, seja dos média de inspiração cristãs, que naturalmente estão sempre cá durante todo o ano, seja dos média generalistas, e sempre que acontece algo em Fátima, às vezes não precisa de ser uma coisa má, geralmente há a tentação de pensar que os média, só se atrai os média por coisas más. Não, a boa notícia de Fátima também interessa aos média generalistas. Através das lentes e da palavra, diferentes olhares sobre Fátima. Mas algo muito importante é esperado dos jornalistas. Que digam a verdade sobre Fátima, que falem com o coração, porque foi isso que Nossa Senhora pediu, que nos centremos no nosso coração e que sigamos o nosso coração sempre centrado em Deus. E, portanto, é isso que nós pensamos que é uma boa mensagem, se falarem a verdade de Fátima em liberdade e em absoluta liberdade, porque é isso que nós procuramos fazer aqui e garantir que as pessoas tenham todas as condições de trabalho para, em absoluta liberdade, dizer o que veem e o que presenciam aqui. E o que se presencia em Fátima, sempre, a cada peregrinação, é, de facto,
esta enorme manifestação de fé do povo português e do povo do mundo inteiro. Seja pela imprensa ou peregrinos, a mensagem de Fátima é capaz de reunir experiências, seja pelas manifestações de fé ou visão de jornalistas e cientistas sobre os impactos dessa mensagem. A Fátima mais retratada é precisamente essa Fátima mais humana, mais da experiência religiosa, da experiência do íntimo e da motivação do íntimo de cada peregrino que aqui vem. Fátima é um repositório de experiências. E isso é muito apetecível até para o discurso jornalístico, porque o acesso ao peregrino, que é o grande protagonista de Fátima, é fácil. Mas depois há todo um outro lado de Fátima que exigirá uma outra atenção documental, jornalística documental, que são os arquivos, que é a sua própria história, que são os seus protagonistas, a relação entre Fátima, o país político, o país económico, o país social, e tudo isso ainda carece de atenção jornalística porque tem aí muita ponta por onde pegar. Há estas duas Fátimas que são excelentes instrumentos de trabalho, assim haja também disponibilidade, sem preconceito, para se entender este fenómeno como ele verdadeiramente é, para além do fenómeno religioso, é um fenómeno social transversal.